Meus caros, meus amigos, meus companheiros, meus camaradas, né, como dizem os comunistas. Vocês já perceberam que toda a vida de vocês foi organizada para que vocês passassem o tempo inteiro pensando em dinheiro? Desde criança a conversa sempre foi a mesma, né? Estude para conseguir um bom emprego, arrume um bom emprego para ganhar um bom salário, ganhe um salário para comprar uma casa, um carro e viver uma boa vida. Parece sensato. O problema é que milhões de pessoas seguiram exatamente esse roteiro e mesmo assim continuam vivendo preocupadas com dinheiro. Trabalham mais do que nunca, produzem mais do que qualquer geração anterior e ainda assim vivem com a sensação de que nunca chegaram lá. Talvez o problema não esteja na quantidade de dinheiro que elas ganham, talvez esteja na maneira como foram ensinadas a enxergar o dinheiro. Compreendem a minha visão, o que eu quero dizer? O sistema nunca precisou ensinar você a ser rico. Pelo contrário, bastava ensinar você a depender de um salário. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quem depende exclusivamente do salário vende tempo para sobreviver. Se para de trabalhar, a renda desaparece. É uma relação de dependência permanente. O curioso é que passamos mais de 15 anos dentro de salas de aula aprendendo dezenas de disciplinas diferentes, mas quase ninguém nos ensinou a construir patrimônio, entender ativos, investir ou produzir riqueza de forma independente. Aprendemos a procurar emprego, mas não aprendemos a construir liberdade. Repare como a lógica funciona perfeitamente. Você estuda durante boa parte da juventude para entrar no mercado de trabalho. Depois passa 40 ou 50 anos tentando subir alguns degraus na carreira. Quando finalmente consegue ganhar mais, sua qualidade de vida melhora. Mas junto dela crescem também as prestações, os financiamentos, os impostos, as despesas e o padrão de consumo. Sem perceber, você troca um salário maior por uma vida mais cara. A promoção que parecia libertadora acaba aumentando ainda mais a sua dependência daquele emprego. Então acontece algo curioso. Quanto mais você ganha, mais medo sente de perder aquilo que conquistou. É justamente aqui que entra uma das maiores armadilhas da sociedade moderna. Nós fomos convencidos de que riqueza significa consumir mais. Quando alguém melhora de vida, a primeira reação quase sempre é aumentar o padrão de consumo. Compra um carro melhor, muda para um apartamento maior, troca de celular, aumenta as assinaturas, financia novas despesas. Tudo isso parece um sinal de sucesso, né? Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Você ficou mais livre ou apenas ficou mais caro de manter? Essa é uma armadilha extremamente sofisticada, porque ela faz a pessoa acreditar que está enriquecendo quando na verdade apenas aumentou o custo da própria existência. O salário cresce, mas a liberdade continua exatamente no mesmo lugar. Em alguns casos ela diminui. Basta uma demissão, uma crise econômica, um problema de saúde para toda aquela estrutura começar a desmoronar. E isso acontece porque a pessoa acumulou bens, mas não construiu patrimônio capaz de gerar independência. Outro detalhe passa completamente despercebido. A preocupação constante com o dinheiro ocupa um espaço enorme dentro da mente humana. Quem acorda pensando nas contas, trabalha pensando nas contas e dorme pensando nas contas, dificilmente consegue enxergar a oportunidade de longo prazo. A mente entra em modo de sobrevivência, toda a inteligência fica concentrada em resolver a própria urgência. É como alguém tentando apagar incêndios o dia inteiro. Não sobra tempo para desenhar a planta da casa, não sobra energia para construir um projeto de vida. A preocupação permanente estreita a visão e faz o indivíduo acreditar que existe apenas o problema imediato. Enquanto isso, o sistema continua reforçando exatamente o mesmo comportamento. Ele convence você de que a solução é ganhar mais dinheiro, quando muitas vezes o verdadeiro problema é não saber construir ativos. Existe uma diferença gigantesca entre receber dinheiro e possuir algo que continue produzindo riqueza enquanto você dorme. Quem vive apenas de salário trabalha pelo dinheiro. Quem acumula ativos começa aos poucos a fazer o dinheiro trabalhar para ele. É essa mudança de mentalidade que separa a dependência de liberdade. Agora entendem o que eu quero dizer? Existe ainda outra prisão, talvez mais perigosa até. A comparação. A sociedade ensinou as pessoas a medir o próprio valor olhando para o vizinho. Se alguém troca de carro, sentimos vontade de trocar também. Se alguém faz uma viagem, a gente quer fazer uma maior. Se alguém compra uma casa nova, começamos a achar a nossa pequena demais. Aos poucos deixamos de viver segundo nossas necessidades e passamos a viver segundo as expectativas dos outros. Trabalhamos mais, gastamos mais e nos endividamos mais apenas para manter uma imagem que dura alguns segundos nas redes sociais. É curioso, né? Porque essa corrida nunca termina.
Sempre haverá alguém ganhando mais, viajando mais ou consumindo mais. Quem transforma a comparação em critério de sucesso condena a si mesmo a uma insatisfação permanente. Não importa quanto conquiste, sempre existirá um novo degrau para perseguir. É exatamente essa busca infinita que mantém milhões de pessoas presas ao mesmo ciclo. Trabalhar, consumir, comparar, recomeçar. Talvez, né, na minha opinião, a maior ilusão da nossa geração tenha sido acreditar que riqueza significa acumular coisas. Não significa. Coisas exigem manutenção, geram despesas e muitas vezes prendem mais do que libertam, né? A riqueza começa quando você recupera o controle sobre o próprio tempo. Quando pode escolher onde trabalhar, quando descansar, quando dedicar à família, ao estudo, à fé e aos projetos que realmente importam. O dinheiro tem valor justamente porque pode comprar a liberdade. Mas quando ele se transforma no objetivo final da vida, acontece uma inversão silenciosa. Você passa anos tentando possuir coisas, sem perceber que aos poucos são elas que começam a possuir você. Meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, peço que você se inscreva, compartilhe. Se concorda comigo ou não, comente aqui embaixo pra gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.